Pessoal, essa questão caiu em 2019, tá? Mas tem uma chance grande de se repetir, ou pelo menos alguma coisa parecida com ela, agora em 2021, pelo contexto epidemiológico que a gente vive, tá? A questão trouxe pra gente que numa cidade lá de Roraima, teve um caso suspeito de sarampo no dia 14 de fevereiro e no dia 17 de setembro já tinha um monte de outros casos notificados. E essa aqui foi a curva epidemiológica que ele conseguiu identificar. E aí, baseado nisso aí, nos dados, na curva, dessa figura, ele quer saber como é que a gente considera a situação epidemiológica no estado de Roraima. E aí você pensa, pô, se é sarampo, sarampo transmite de uma pessoa para outra, e aí vai transmitindo, vai aumentando o número de casos, pronto, resposta letra C, epidemia propagada. Não é, tá? Não é, a gente precisa entender alguns detalhes para saber por que não é essa resposta. Seguinte, vamos entender primeiro sobre esse conceito aqui de limiar endêmico, ou de curva, ou limiar epidêmico, tá? Então a gente sabe que algumas doenças, elas têm um limiar que varia ao longo do ano ali, que a gente espera que aconteça, tá? É o caso, por exemplo, da dengue, do sarampo, da gripe. A gente vai ter uma certa quantidade de casos variando ali ao longo do ano, tá? Então, a curva, esse limiar pode estar variando por aqui, assim, dependendo do mês mais frio, mais quente, onde as pessoas se aglomeram ou não, né? Mês de chuva, acumula água lá parado, o mosquito da dengue vai lá, as larvas se proliferam, entendeu? Então pode ter uma variação aí sazonal do número de casos. Agora, se você ultrapassa esse limiar endêmico, se a sua curva de incidência ultrapassa o limiar endêmico em alguns momentos, aí você está diante de uma situação, de uma epidemia, de um surto ou até de uma pandemia, beleza? E aí, vamos entender então o que é que são esses conceitos. O que é o surto, pessoal? O surto é quando a gente tem um aumento do número de casos, tá? Num lugar restrito. Então, surto tem que ser 2 casos, pelo menos, relacionados. Então, por exemplo, você está numa escola, né? E aí 2 crianças daquela escola pegam meningite, tá? Então, a gente tem um surto porque são pelo menos 2 casos relacionados numa área restrita, tá? Já teve questão que falou, teve caso de diarreia em um navio, o caso de diarreia em um quartel. Tudo isso é um surto, porque são casos acontecendo relacionados entre si, pelo menos 2, dentro de um local delimitado, bem delimitado geograficamente. Beleza? A gente tem uma epidemia quando esse número de casos ultrapassa aquele local mais delimitado e começa a pegar bairros, tá? E até cidades dentro de um mesmo estado, ou até vários estados dentro de um mesmo país. Beleza? Então aí a gente começa a ultrapassar o número de casos e começa a ultrapassar as fronteiras geográficas. A gente começa a estar diante de uma epidemia. Agora, quando essa epidemia ultrapassa, né, as barreiras geográficas de um país, quando ela pega vários países, ou até ou pelo menos mais de um continente, a gente vai estar diante de uma pandemia, que foi justamente o que aconteceu com a gente aqui esse ano com a Covid-19. Beleza? E aí, como eu falei para vocês, né, algumas doenças elas são endêmicas, elas existem ali ao longo do ano, variando sua incidência para mais ou para menos, tá? E aí a gente está diante de uma endemia. Ela tem uma incidência relativamente constante, como eu falei, podemos ter essas variações cíclicas, sazonais, tá? Dentro de um espaço limitado ao longo de um período de tempo. Então, você sabe que naquela cidade ali vai ter 100 mil casos de gripe por ano, sendo que no inverno tem um pouco mais, no verão tem um pouco menos. Isso aí é o conceito de endemia, tá? Você sabe a quantidade de casos exatos, né, ou aproximados que vai ter dentro de uma região, num determinado espaço de tempo. E aí, pessoal, a gente passa a entender agora os tipos de transmissão de doença, tá? Que a gente pode ter basicamente 2 tipos, transmissão direta e transmissão indireta. A direta é quando há a transmissão diretamente do doente para o susceptível, e a indireta a gente precisa de um vetor para ocorrer essa transmissão. Então a direta a gente ainda divide em imediata e imediata. A imediata é aquela em que existe o contato imediato do doente com o susceptível, como por exemplo através de um beijo, de uma relação sexual, tá? Então o agente etiológico passa imediatamente ou diretamente, né, através de contato físico mesmo do doente para o susceptível. Já na mediata, existe a transmissão direta do doente para o susceptível, mas não há um contato físico ali, né? Os principais exemplos são quando ocorre transmissão através de gotículas, de fala, espirro, secreção, tá, de tosse. Esses são os principais exemplos de transmissão direta mediata, tá? Não há contato físico, mas também não há um vetor entre eles dois. Já na indireta, não, na indireta tem um vetor, tá? E aí esse vetor pode ser um vetor animado, como por exemplo um mosquito, né, da dengue, que pica um ser humano doente, né, e transmite para outro ser humano susceptível. Então, isso é um tipo de transmissão indireta por vetor animado. E esse vetor também pode ser inanimado, né? Você já deve conhecer alguém aí que pegou mononucleose tomando na garrafa de alguém, né,
compartilhando a mesma garrafa de um refrigerante, de uma bebida, né, de uma pessoa que tinha mononucleose. Então, o doente botou sua secreção lá, os vírus, na boca da garrafa, outra pessoa foi lá, botou na boca e ficou contaminado. Então, isso é uma transmissão indireta, o vetor foi inanimado, tá certo? Agora, bora conhecer a transmissão de acordo com o tipo de fonte, tá? Que foi justamente isso que a questão queria saber. Então, a gente tem basicamente dois tipos aqui. A fonte comum e a fonte progressiva ou propagada. A fonte comum a gente ainda subdivide em dois tipos, a pontual ou explosiva e a contínua ou também conhecida como lenta, tá? E aí vamos entender aqui os exemplos, porque era isso que a gente precisava para acertar. Na fonte pontual ou explosiva, a gente percebe que essa situação aqui, em que há um aumento abrupto do número de casos, depois esses casos praticamente desaparecem, tá? O exemplo clássico disso aí é quando a gente vai para uma festa, para um jantar, né, que tem uma comida contaminada ali, aí todo mundo que está ali é contaminado e depois acabou-se, né? Ninguém mais, não aparece mais nenhum caso disso aí. O que pode acontecer nessa situação são alguns casos secundários, tá? Que vão aparecer, as pessoas vão manifestar os sintomas ou vão só, sei lá, adquirir a doença um tempo depois, tá? Alguns dias, semanas, meses depois, tá? Isso são os casos secundários. E agora perceba, esses casos secundários, os picos dele nunca são maiores do que o inicial, tá? O que deu início a essa transmissão. Beleza? Então, esses dois exemplos aqui são tipos de transmissão por fonte pontual explosiva. Um sem casos secundários e outro com os casos secundários, tá? Esse outro exemplo aqui vai ser o tipo de fonte comum, porém de forma de transmissão contínua ou lenta. Ou seja, a gente percebe um pico inicial aqui de incidência daqueles casos, tá? E aí depois essa incidência vai diminuindo. Por quê? Imagina que uma fonte comum é um reservatório de água, tá? De uma cidade. Então algumas pessoas vão lá, vão começar a tomar aquela água que está contaminada, vai ter um pico muito grande, né, inicial, e aí ou as pessoas vão morrer, os susceptíveis vão morrer, ou vão ficar imunes àquilo ali, ou vão ficar ligados que não pode tomar aquela água. Então, consequentemente, o número de casos que vai acontecer, mesmo a água estando lá contaminada, vai diminuindo ao longo do tempo, tá? Então, essa é a curva que acontece, deixa eu até apagar para vocês verem direitinho, quando a gente tem uma fonte comum, só que com transmissão contínua ou lenta, tá? E aí a gente tem agora a transmissão por fonte progressiva ou propagada, que é justamente essa aqui, tá? Essa aqui, pessoal, é aquela que ocorre de pessoa a pessoa, como foi o caso da Covid-19. Então teve um caso lá em Wuhan que passou para outro, e para outro, e para outro, e aí foi aumentando a quantidade de casos. Então perceba que aqui o pico ele vai aumentando mais lentamente, até chegar na incidência máxima, depois os susceptíveis, ou todos eles morrem, ou a gente consegue controlar, né, fazer a contenção, ou a gente descobre uma vacina, aí o número de casos começa a diminuir posteriormente, tá? Então, esse conceito você precisa saber. Tipo de transmissão por fonte progressiva propagada é aquela que ocorre de pessoa a pessoa, tá? Como é o caso da gripe, do HIV, da Covid e do sarampo também, tá? E aí é que foi a grande pegadinha da questão. Porque se você vir para a questão aqui, né, no gráfico que ele te deu, isso aqui não é um exemplo de gráfico de fonte por epidemia, epidemia por fonte propagada, tá? Aquela que vai ocorrendo lentamente de pessoa a pessoa, que pode durar semanas, meses, já anos, até durou meses aqui, como ele falou, né, a transmissão, mas a curva não é compatível com a transmissão propagada. A curva é compatível com a transmissão por fonte comum explosiva, lembra que tem os casos iniciais, e depois aqui, ó, os picos secundários. Tá? Então, por isso que a resposta da questão ficou epidemia por fonte comum, né? Isso aqui seria a fonte comum pontual ou explosiva com os seus casos secundários. Agora, cuidado, se ele for falar para você de Covid-19, ele te der aquela curva que vai aumentando assim ao longo do tempo e depois diminui a quantidade de casos, tá? A gente até pode ter aquela famosa segunda onda que está acontecendo em muitos países, tá certo? Mas transmissão lenta de pessoa a pessoa que vai aqui aumentando ao longo do tempo, isso é transmissão por fonte progressiva propagada, é aquela que ocorre de pessoa a pessoa e que é a que ocorreu na Covid-19. Beleza? Então, questão difícil, maldosa, que confundiu a gente, mas serviu para a gente revisar alguns conceitos importantes ali. Resposta da questão, letra D.